Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o superaquecimento do S21 Ultra e o que eu descobri até agora a respeito deste assunto. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então quando que eu notei pela primeira vez que esse problema ele estava um pouco acima do normal? Primeira vez foi jogando F1 Mobile por mais tempo, aí mais de meia hora, por aí 40 minutos para cima, eu comecei a notar uma queda de frames. Geralmente esse jogo já não roda com muitos frames, ele roda com 30 e ainda assim, com tudo no máximo, então, ainda assim ele começou a sofrer uma queda, no ponto de não conseguir jogar, de não conseguir fazer as curvas, porque ele ficava ali numa velocidade muito baixa, tipo 15, 14, 12, tá? Esse foi o primeiro ponto. O aquecimento, teoricamente, estava dentro do aceitável, se bem que eu estava usando essa capinha aqui, ela segura bastante o calor. O que eu quero dizer é que ele não chega na sua mão tanto. Então eu não sentia como um calor absurdo ali, um princípio de aquecimento no ponto de reduzir a performance, mas estava reduzindo. Aí, quando eu fui gravar o vídeo com o iPhone 13 Pro junto com o S22 Ultra, que eu precisava desse celular, aí o que eu fiz, gente? Eu coloquei o celular para gravar com 4K, 30 frames por segundo, e notei que ele começou a aquecer bastante, tá? Com o decorrer do tempo, o aquecimento foi muito alto. E aí, aquela história, né? No meio da gravação, eu dava o pause, aquele esquema de gravar assim, até vou mostrar para vocês, tá? Então, começava a fazer a gravação no modo automático, normal, nada especial. Aí começava a fazer a gravação, gravava um pedaço, dava um pause. Depois mudava a posição da câmera, eu pegava outro equipamento, gravava mais um pedaço. Mas eu estava gerando um único arquivo, tá? Isso eu gravo sempre, eu acho até que é uma facilidade incrível do Android, porque eu fico com um arquivo só preciso fazer os cortes ali, e aí eu vou só dando pause e continuando de novo, e quando eu vou fechar o arquivo, eu clico aqui e está fechado, tá? O que eu comecei a perceber? Que ele primeiro deu uma mensagem de aquecimento, depois dessa mensagem ele ficou ali bem esquisito, né? Porque o que aconteceu? Ele, depois dessa mensagem, acho que coisa de uns 2 minutos depois, ele simplesmente apagou. Ficou tela preta e reiniciou o aparelho, tá? Aí o que eu fiz? Tentei encontrar o que poderia ser, qual poderia ser o problema. E aí fiz ali uma pesquisa gigante nas minhas coisas mesmo, para ver se tinha algum aplicativo um pouco mais pesado, alguma coisa dando errado ali. Aí o que eu descobri, gente? Com muito custo ali, eu descobri que, primeiro ponto que eu entendi que poderia ter culpa, eu estava usando a tela com a resolução máxima, tá? Pô, eu acho uma sacanagem você ter a resolução e não poder usar, tá? Que fique bem claro. Mas eu estava usando aqui a tela, olha, só para mostrar para vocês. Eu estava usando aqui em 3200 por 1440. E antes eu usava em Full HD+, Full HD+, tá? Então, essa modificação, ela teve impacto primeiro no F1 Mobile, depois nas gravações dos vídeos. Aí, para tirar a dúvida, o que eu fiz? Eu voltei para Full HD+. Aí eu joguei F1 Mobile um tempo bem considerável, não tive nenhuma queda de frames. Aí fui para a janela para fazer a gravação, tá? Aí o que eu fiz? Ó, primeira coisa, gente, eu fiz um time-lapse que ficou mais ou menos com aproximadamente 1 hora e tanto de vídeo, tá? Ficou bem longo e acompanhando de tempo em tempo, colocando a mão, né, para ver se tinha um aquecimento grande ou não, e nada aconteceu, tá? Nada aconteceu. Até esse deslocamento da tela é exatamente isso, tá? Eu colocando a mão durante o time-lapse. Aí depois eu gravei em 4K 60 esse vídeo aqui, com 21 minutos, ó, dá para ver aqui embaixo, 21 minutos
não tive nenhum problema. Aqueceu? Aqueceu, mas dentro do esperado. Afinal de contas, 4K 60 não é um arquivo pequeno, tá? E aí, também sem nenhum problema. Gravei tranquilamente, o celular não travou. Aí o que eu fiz? Voltei a resolução da tela para o máximo e fui gravar esse vídeo aqui, tá? Também 4K com 60 frames. O que aconteceu? Ele aguentou, começou a aquecer bastante e aguentou até que muito, 18,26 minutos. O que eu fiz de diferente nesse vídeo também para causar o mesmo estresse que eu tinha causado naquele meu vídeo anterior? Eu fui fragmentando ele, então eu gravei um pedaço, dei um pause, esperei alguns segundos, dei o play de novo, dei o REC, né? Continuei a gravação dentro do mesmo arquivo, ou seja, o celular precisou tratar um arquivo gigante, um arquivo bem grande, com 4K e 60 frames. Aí, no meio dessa história, no último trechinho do vídeo, esse aqui ainda é o que deu certo, né? Eu tive um mais ou menos desse tamanho que eu quis simular a mesma coisa. Nesse que deu certo, até estava falando errado. E aí fiz um vídeo idêntico, só que com a resolução no máximo. O que aconteceu? Na terceira vez que eu pausei o arquivo, depois de uns 8 minutos, mais ou menos, ele simplesmente reiniciou. Então aí não teve jeito, ele acabou reiniciando. Então, o que eu acho que pode ser o problema aqui dentro desse contexto todo? O que pode estar atrapalhando esse aparelho em sua performance? Bom, como isso nunca tinha acontecido e eu consegui replicar o mesmo problema, quais são os pontos que, na minha opinião, atrapalharam e fizeram essa história acontecer? Primeira coisa, usar a resolução da tela no máximo. Eu acho que acaba tendo mais informações para o sistema lidar e aí isso eleva um pouco a temperatura. Até aqui na borda ele ficava muito mais quente a ponto até de atrapalhar para pegar. Claro, não queimava a mão de ninguém, mas atrapalhava um pouco, era incômodo, tá? E o segundo ponto, o arquivo ter ficado um arquivo muito grande, que 4K 60, depois de uns 5, 6 minutos, e ainda fragmentando ele, dando pause e continuando, eu acho que foi muita coisa para processar. E aí, de alguma forma, acabou prejudicando o aparelho e atrapalhando. Memória é estranho, que não deveria ser falta de memória, porque ele tem 16 de RAM, mas provavelmente isso é um chute, não sou especialista, tá, gente? Mas acredito que foi algum gargalo de processador e alguma falta de otimização aí também do Exynos com o sistema operacional, com Android. Então, algum bugzinho aí que levou ao aparelho a voltar a travar. O que eu fiz? Então, agora voltei para a resolução, né? Mostrei para vocês, para Full HD Plus, e voltei a jogar alguns games mais pesados até do que o F1 para ver se tinha queda de frames e tal. Não aconteceu mais, tá? Então a dica para resolver esse problema, infelizmente, é não usar a resolução no máximo. Usa a resolução ali Full HD Plus, é uma judiação porque é um aparelho mais caro, é o único da linha, tanto o S21 Ultra quanto o S22 Ultra, que tem essa resolução mais alta, mas ele sofre para lidar com isso, então é melhor não entrar nessa, né? Deixar a carga de trabalho um pouquinho mais baixa. Não é o ideal, não é o que eu gostaria de fazer, mas vou ser muito sincero também. Para mim, para o meu olho, eu não consigo ver grandes diferenças, então eu consigo conviver com essa resolução mais baixa e com uma temperatura melhor, né? Que ele tá ficando morno para quente, claro, levando esse estresse todo de 4K 60 por 15, 20 minutos, até 1 hora que eu fiquei fazendo aquele time-lapse, ele fica quente, mas não fervendo. Ele fica ali numa temperatura que é dentro do esperado, que qualquer outro celular, até uma câmera, ia acontecer a mesma coisa. Então está dentro do esperado. Agora, não travar por conta do superaquecimento. Vou pesquisar um pouquinho mais, vou tentar achar outros caminhos aí para solucionar isso, mas por hora
o que eu consegui fazer foi isso, baixei a resolução que era como eu usava antes, né? Porque muita gente perguntou, né? Pô, mas não acontecia antes? Gente, por uma coincidência, depois que eu fui lembrar, eu acho que coisa de uma semana ou duas atrás, eu resolvi usar a resolução no máximo. Eu subi a resolução para Quad HD. Então, eu acho que ali é que eu comecei ali a enfrentar alguns probleminhas, mas como eu uso os dois aparelhos ao mesmo tempo, eu uso esse aqui e o iPhone ao mesmo tempo, nem sempre eu usava numa tarefa mais exaustiva ali para o processador, para o conjunto, o tempo suficiente para causar um travamento. Então, no dia a dia ali, eu acabei não sacrificando esse aparelho e ele acabou aguentando. Quando eu precisei mesmo usar ele para valer, que aí ele enfrentou os problemas aí e acabou travando, tá? Mas refiz todos os testes e até agora nada, tá redondo, tá com aquecimento dentro do normal, dentro do que era antes, só é uma pena ter que usar em Full HD Plus e não Quad HD, tá bom? Então é isso, pessoal, problema resolvido, não da melhor forma, mas problema resolvido, e esse aqui não aquece mais a ponto de travar, não aquece mais a ponto de ter problemas, tá bom? Então é isso, pessoal, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!